Acho que só faltou você ligar teu microfone aí. Ligou a câmera, deu certo. Vamos lá, cara? Boa, Bem, perfeito. Boa tarde, Léo. Obrigado, cara. valeu. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite aqui da Stabilis. A gente tá sempre querendo chamar uns caras para bater um papo e trazer um conteúdo fera para a galera, né? Essa missão da Stabilis, né? Conseguir trazer conteúdo DevOps, pipeline CI/CD, Infra as a Code. Sempre tem um pessoal aí na área fazendo umas apresentações bem bacanas. É uma honra ter você aí com a gente hoje. Vou deixar você depois fazer a tua apresentação pessoal aí para a galera, mas Leonardo hoje, galera, vai falar sobre Visual Studio Team Services, né? Muita gente aí acha que ambientes Microsoft não conversam com nuvem pública ou que não conversa com softwares open source e assim por diante, mas vários mitos sendo quebrados aí, né? Tem gente aí na sala, inclusive o Júlio Arruda, MVP Microsoft, aí é um cara que posta várias coisas muito legais sobre o VSTS no YouTube. Parabéns aí, Júlio, também pelo canal. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Gines, eu sou o CEO da Stabilis. A Stabilis é uma consultoria DevOps e Infra as a Code. E faz 3 meses que a Stabilis lançou aí a Universidade Stabilis. E a nossa missão é trazer conteúdo de alto nível para a galera, né? Compartilhar assuntos sobre DevOps, pipeline CI/CD, como eu falei, e também de vez em quando fazer alguns happy hours e tomar uma cerveja. É isso. Hoje, para vocês que ainda não conhecem a Stabilis, a gente tem um lema aqui dentro que é sempre passar aquilo que a gente aprende, né? Então, a gente leva isso muito a sério, né? É por isso que a gente convida essa galera de mercado aí que tem um conteúdo muito, muito bacana para compartilhar. A gente está sempre se empenhando em fazer isso e eu espero que vocês possam desfrutar hoje também desse conteúdo que o Léo vai apresentar, tá? Bom, como de costume, eu vou colocar aqui na tela agora as próximas turmas de DevOps Professional, para quem ainda está se familiarizando com a Universidade Stabilis e com a própria Stabilis. A Stabilis, ela promove treinamentos de DevOps Professional no Brasil, né? A gente já tem algumas turmas aí para os próximos 3 meses, tá bom? Então eu sei que tem galera aí de Porto Alegre na sala, que tem gente de Belo Horizonte, Florianópolis, Rio de Janeiro, Campinas, são todos muito bem-vindos, né? Estas são as datas das turmas de DevOps Professional. E a notícia boa é que hoje a gente vai sortear aí uma vaga para uma dessas turmas, né? No Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Floripa, Campinas, Porto Alegre, tá bom? A gente vai sortear aí uma vaga nessa turma. E basicamente eu vou relembrar aqui algumas regras do nosso sorteio depois da apresentação do Léo. Vou sortear para quem estiver online no final da apresentação do Léo, depois que a gente passar perguntas e respostas, beleza? Eu sei que tem gente aqui que já ganhou o curso, que está assistindo, né? Eu já vi que o nosso amigo Ciance está conectado. Boa tarde, Ciance. Você já ganhou todos os prêmios da Stabilis, inclusive. Não vale, tá, Ciance? Vou deixar a oportunidade aí para quem ainda não ganhou. E quem trabalha aqui na Stabilis, eu sei que estou vendo alguma galera que está online aí também. O Bueno, para o nosso professor, não vale também, tá, Bueno? Então é isso. Quem estiver online até o final, eu vou chamar o sorteio depois das perguntas e respostas, tá bom? E vou sortear uma vaga aí para uma dessas turmas que vai acontecer aí nos próximos
2 meses. Quem está reclamando do áudio e do vídeo, que não está conseguindo enxergar, está falhando e tudo mais, só dá um refresh. Eu vou mandar uma mensagem aqui no chat para dar um refresh no browser aí, pode dar uma travadinha. É isso aí, Léo. Vou passar o bastão para você agora. Vou desligar aqui minha apresentação, vou deixar você tocar o barco com a galera. No final eu volto, vou marcando aqui as perguntas e respostas. Pessoal, fiquem à vontade de mandar as perguntas durante a apresentação do Léo. Eu vou marcando aqui todas elas, tá? No final, a gente vai pegar todas essas perguntas aí e eu vou passar para o Léo. Léo não precisa se preocupar com isso durante a transmissão. Beleza, Léo? Ok, beleza. Legal, cara. Vou dar um stop aqui na minha apresentação. Cara, ótimo show aí para você. Um abraço. Já volto. Obrigado, cara. Tchau. Cara, primeiro aí, obrigado, né, Daniel, pela oportunidade, cara, de apresentar um case aí que eu achei bem interessante da nossa faculdade. Eu vou explicar aqui um pouco mais sobre a Launch. Deixa eu só fazer o upload do arquivo aqui primeiro. Tá bom, enquanto ele faz o upload aqui do documento, né, da apresentação, só agradecer também o pessoal, tô vendo que a sala tem 87 pessoas, e 87 pessoas a poucas horas de um feriado, numa quarta-feira, né, véspera de feriado, acho que, cara, é um excelente sinal. Eu queria, assim, nessa apresentação, não só mostrar, eu sei que muita gente entrou aqui muito interessado no conteúdo sobre o VSTS, né, por conta de ser realmente uma ferramenta que ela traz muita vantagem em relação ao DevOps. Eu vou trazer bastante essa visão, só que eu queria também, no início da apresentação, trazer um pouco para vocês o cenário, como que funciona da implementação de um DevOps e provavelmente as dificuldades que vocês vão encontrar na hora de de vender um projeto de DevOps nos boards que vocês têm nas empresas de vocês. Nem sempre é fácil conseguir um budget para fazer um projeto desse tipo. Então, cara, eu consegui, assim, dentro de um cenário que é uma empresa que não é uma empresa 100%, né, dedicada à tecnologia, dedicada à transformação digital, a gente tem um foco um pouco em educação e também tem esse viés em tecnologia e inovação. Mas eu vou mostrar para vocês assim, de uma forma bem objetiva e bem prática tudo aquilo que a gente passou e o que pode ajudar vocês como argumento de, pô, legal, isso aqui traz um bom retorno para o negócio de vocês, isso aqui é legal de colocar na empresa de vocês que realmente traz valor para o produto ou para o negócio e que ajuda vocês no argumento de, pô, vamos fazer DevOps na nossa empresa. Top, legal. E a universidade aí é bem grande, né, Léo? A universidade é bem grande. No Brasil, a gente tem... são 12 faculdades no total. São quase 100 faculdades no mundo inteiro. O grupo da Laureate é muito forte. E, cara, é muito legal. Assim, a gente já está trabalhando com nível de DevOps, assim, de uma forma Brasil ainda. Mas a Laureate Estados Unidos, a Laureate americana, ela já tem uma diretriz muito parecida de DevOps. Então, eu vou mostrar aqui, a gente trabalha já com ágil em larga escala, então praticar o DevOps é essencial num cenário que nem esse. Puxa, que legal, show de bola. Tô ansioso para ver essa apresentação aí logo. Boa. Vai fundo, Léo, um abraço. Obrigado, hein, Daniel. Tá tudo certo aí, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Deixa eu só ver aqui no chat se tá tudo certo. Tá tudo certo, pessoal? Com a tela aqui, só coloca alguém, por favor, a mensagem aqui no chat se tiver conseguindo. Ah, beleza, tá todo mundo vendo. Então, assim, a gente vai começar aqui agora um pouco sobre a questão de DevOps, sobre os conceitos. Eu já vi que bastante gente aqui respondeu. Obrigado novamente aí quem conseguiu participar. Eu pedi só para o Daniel para a gente deixar as perguntas para o final, por conta de ter bastante assunto para a gente abordar aqui no webinar. E eu fiquei um pouco preocupado se a gente ia conseguir cobrir todos os assuntos. Então, assim, fica à vontade para comentar qualquer coisa durante a apresentação, mas a gente foca, assim, se começar a ter muita pergunta sobre um determinado assunto, a gente deixa para discutir melhor esse assunto no final.
Combinado? Oi, obrigado Menezes aí também. Agora eu acabei de ver ele aqui. O Menezes trabalha comigo e participou de toda a implementação do DevOps também, na Laureate. Então, assim, a primeira etapa aqui que eu queria mostrar para vocês é o quão difícil foi a gente fazer o DevOps num grupo que é um grupo tão distribuído, né? A gente hoje a gente tem uma diretoria responsável pela área de plataforma digital, e essa área de plataforma digital, ela pensa muito em soluções que atendem o Brasil. Então, em soluções que a gente entende por Brasil, a gente está falando desse lado direito aí do quadro de vocês. Hoje a Laureate está presente em 8 estados do Brasil inteiro. Nesses 8 estados a gente tem 12 faculdades, né, 12 instituições, e cobrindo aí 182 mil alunos. Então a gente vive um mundo muito dinâmico. A área de educação, ela é hoje muito sazonal, né? A gente tem os intakes, que a gente chama, a gente tem uns períodos de acadêmicos, que são períodos de lançamento de notas, lançamento de faltas, fechamento de semestre. Esse período de intake são os períodos de captações do pessoal de vendas. Então, fazer tudo isso rodar precisava não só de um método de projetos mesmo, rodar um projeto em formato ágil, mas também conseguir colocar uma esteira saudável para o tempo inteiro a gente estar publicando releases e fazer com que, mesmo dentro de um ambiente de SOX, a gente consiga... A Laureate, não sei se todo mundo sabe o que é SOX. SOX, para quem tem capital aberto em bolsa de valores, como a Laureate tem nos Estados Unidos, a gente tem que seguir algumas regras de compliance. Então é legal que vocês vão ver que dentro do STS a gente consegue, além de ter um processo automatizado de build release, a gente também consegue fazer um log, um rastreamento de todo esse processo para eventuais auditorias, tá? Bom, o primeiro ponto aqui sobre DevOps que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma visão 360. Eu sei que a maioria, eu prometi até para o Daniel que eu ia passar muito rápido por isso. Eu sei que esse fórum aqui já é um fórum do pessoal que conhece bastante sobre DevOps. Mas o DevOps, ele não é muito claro qual que é a principal responsabilidade, qual que é a principal definição sobre ele. O que o DevOps, de fato, vai contribuir na empresa de vocês, né? Muitas vezes, por exemplo, o RH, ele entende que é só uma nova posição. Pô, isso aqui não podia estar sendo feito dentro de uma própria equipe de desenvolvimento, dentro de uma função de um próprio desenvolvedor. Ela é uma metodologia, na verdade, vocês vão ver que na verdade o DevOps é uma boa prática, né? Uma prática que vocês vão conseguir adotar na empresa de vocês. E dentro da própria área de TI, muitas vezes as áreas de TI que normalmente, antes de praticarem o DevOps, elas trabalham aí mais no formato de silos. Essa visão aqui um pouco mais para a esquerda do desenvolvedor, de pensar, pô, o DevOps é só uma automação de build release, é uma visão um pouco incompleta, né? É mais do que isso. O desenvolvimento do DevOps não é só fazer automação de build release, vocês vão ver que é muito mais complementar do que isso. Uma visão para quem ainda trabalha em silo, de IT Services, né, daquela área de infraestrutura e operações. Então é só pensar em virtualização, como que vai gerenciar essas máquinas virtuais, a monitoração dos serviços. Também é muito mais complementar do que isso, né, o DevOps. A gente tem que sempre pensar em unir a área de desenvolvimento e a área de infraestrutura, elas têm que estar muito interligadas, tem que estar as duas áreas com muita sinergia para poder fazer o processo inteiro acontecer muito bem. Tá? Para a área de arquitetura, essa visão também de que isso é uma prática para adequar microserviços, a gente vai falar sobre isso também, sobre o que é legal a gente fazer pensando em adequações de arquitetura e o que o DevOps também pode exigir. E dentro do mundo ágil, né, que é uma prática que geralmente o pessoal nos fóruns de ágil, eles olham muito isso como uma necessidade de transformação, para fazer uma transformação digital, e não é só isso, né, muitos assuntos que precisam ser complementados para que a gente consiga trazer toda a visão do DevOps por completo. Aqui algumas tricks, né, sobre o DevOps. Quando a gente fala de DevOps, aqui sobre a visão dos memes, a primeira é que I know DevOps, né? Todo mundo pensa que o DevOps... Depois eu vou mostrar para vocês o mapa mental do DevOps e quais são as principais áreas que a gente precisa fortalecer para ter uma boa diretriz de DevOps, né? Assim, o DevOps, ele parece ser um conceito que muitas vezes uma pessoa lê sobre
ou ela não se aprofunda muito sobre uma determinada área de conhecimento, e a gente vai ver que é uma série de áreas de conhecimento diferente para fazer com que o DevOps funcione bem. DevOps, essa segunda figura, ela demonstra o DevOps Everywhere. Então, ela faz uma provocação aqui se o DevOps ele é aplicável, né, para qualquer tipo de empresa. Será que o DevOps é aplicável para uma empresa, uma startup? Será que o DevOps ele só é aplicável para grandes organizações que precisam publicar o tempo inteiro, que são as high performers? Então, vou mostrar depois um pouco sobre isso também. Essa do Donald Trump é muito mais assim na visão de infra, né? A gente muitas vezes quando fala de DevOps, não necessariamente, você precisa de containers, precisa falar de Docker, precisa falar de... A gente vai ver que tem áreas de conhecimento dentro do DevOps que muitas vezes, até para o nível que a sua empresa está de maturidade ou o nível de necessidade que a sua empresa tem em relação à automação do processo, nem sempre ela exige o estado da arte dentro de cada área que existe no DevOps. Então você pode começar pensando um pouquinho menos e fazendo as coisas bem feitas. E aí também há algumas outras coisas, né, que DevOps não é a mesma coisa que ágil. DevOps ele é rápido e fácil, realmente ele dá uma celeridade, né, para o processo, para o pipeline de publicação de releases, mas não necessariamente é esse o propósito do DevOps. O propósito do DevOps é a gente ter uma boa área de desenvolvimento, funcionando bem com a área de segurança, muito bem integrada com a área de operação e que a gente consiga fazer essa publicação ser saudável como fruto disso, né? Então, assim, também não é necessariamente, aqui tem um Here's is DevOps, Where's my AWS account, né? Não necessariamente também, o DevOps ele não é só ferramentas, né? Então, vocês vão ver que em muita parte do processo é realmente necessário utilizar uma ferramenta, mas que a ferramenta, ela não é, o DevOps ele não é somente o uso de ferramentas, né? Ele é muito mais do que isso. E o clássico aqui, que é a última figura, é que geralmente a gente tem problemas com ambientes, né? Então, na máquina do desenvolvimento ela sempre funciona bem, mas na hora que coloca em produção acontece o que aconteceu com a casa aí no fundo da imagem. Vamos lá para a próxima. Eu gosto bastante de dois conceitos, tá, sobre o DevOps. Eu coloquei aqui o by the book, que é a definição que a Microsoft e que a AWS colocam. Então, o DevOps pela Microsoft é isso, é entregar continuamente valor aos usuários finais e fazer com que essa contração de desenvolvimento de operação, né, que é o DevOps, se refere-se à substituição de desenvolvimento e operações em silos, né, que é exatamente aquele cenário que eu comentei anteriormente, os departamentos antes trabalharem em silos. E pela AWS é aquela combinação de filosofias culturais, práticas e ferramentas que aumentam a capacidade da empresa de distribuir aplicativos e serviços em alta velocidade. Sempre pensando, né, gente, a gente está fazendo DevOps, a gente vai fazer um investimento, a gente vai automatizar, a gente vai se dedicar, a gente vai abrir um projeto, sempre pensando no que está em negrito aí, que é otimizar e aperfeiçoar um produto. Não adianta a gente só fazer mais rápido se não tiver aperfeiçoamento de produto, se não tiver valor para o usuário final, para o negócio. O nosso projeto de DevOps nunca vai ser bem sucedido. Então, assim, sempre quando a gente vai começar a falar sobre fazer um projeto de DevOps na empresa de vocês, a primeira coisa que vocês têm que ter na mente de vocês é qual o problema que eu quero resolver, né? E muitas vezes isso tem que ser quantificável para justificar um investimento nessa área de DevOps. Então, essa imagem que eu coloquei aqui sobre como é difícil corrigir bugs em produção é justamente por conta de o quanto que realmente sua empresa não está perdendo por conta de um bug que está lá em produção, seja de imagem, seja por vendas, seja por qualquer outra variável que possa causar interrupção no seu ambiente de produção. E aí você vê quais são os principais problemas que acontecem quando você tem esse tipo de cenário, que é defeitos que são liberados em produção e causam essa interrupção, é a incapacidade de diagnosticar o problema, né, em produção rapidamente. Então, cara, você às vezes tem um problema em produção e muitas vezes, quanto tempo você demora por conta de não ter um ambiente muito bem gerenciado, você tem que ficar ali procurando, você não tem o rastreamento, você não tem o controle certo para fazer um rollback, enfim, você às vezes
você juntou muitas funcionalidades num pacote só, então você publicou uma coisa muito grande, depois você perdeu o rastreamento disso. O terceiro item, que é problemas que aparecem somente em um ambiente específico, a mesma coisa, né? A gente vai falar sobre automação de infra, então, quando você tem problemas de ambientes serem diferentes, a gente começa a também perder o controle das mudanças que estão sendo bem feitas, e isso geralmente impacta aquela imagem que eu mostrei, né? Às vezes numa máquina de desenvolvimento, e a gente vai ver que depois o build, ele não é uma boa prática fazer um build numa máquina de desenvolvimento. Na hora que você faz esse tipo de cenário, você tem já ambientes diferentes do ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação, um ambiente de QA, que seja um ambiente de produção. Então, esses ambientes, sempre eles têm que andarem muito bem, têm que sempre andar muito parecidos. O quarto aí, que é o blame shift e o finger point, é sempre aquela cultura de quando aparece o problema, né? Sempre a culpa não foi da pessoa, de apontar o dedo para quem foi o culpado. Acho que quando a gente tem automações, quando a gente tem ferramentas que consigam rastrear e consigam diminuir a intervenção humana, isso que é importante, a gente começa a ter menos esse tipo de problema. Que é exatamente o de baixo, né? Que é do erro manual e das demoras. Eu recomendo fortemente para vocês esse livro do Continuous Delivery, escrito pelo Jez Humble. Ele foi escrito em 2012. Tem algumas coisas que realmente já não fazem tanto sentido, como a própria parte de versionamento de código, mas como uma versão de entrega contínua, é muito bacana esse livro. Ele tem uns conceitos que até hoje são muito fortes, são muito utilizados na área de DevOps e de ALM. Então, é fortemente recomendado. Ele tem alguns anti-patterns que, se você tirar uma fotografia hoje do seu ambiente, da sua empresa, e você se identifica com esses anti-patterns, eu acho que vale a pena você começar a revisitar o teu ciclo de vida da aplicação e verificar o que você pode melhorar nisso para poder realmente conseguir estar entregando valor para o usuário final da sua empresa. Entre eles, o que eu destaquei em negrito, que o primeiro é documentos muito detalhados sobre passos que você tem que executar para colocar um novo deploy em produção. Então, se você tem uma segregação de função na sua empresa, mas o processo ainda é muito manual, muito cheio de documentos, é uma das grandes causas, é um grande anti-patterns que vai fazer com que o ambiente de produção tenha problema. A mesma coisa é que você tem uma alta confiança em testes manuais. Você acaba, por mais que você crie cenários de teste, por mais que você tenha alguma pessoa que conheça bem do negócio dentro da sua empresa, você acaba gerando muito problema por conta de o manual, ele acaba não conseguindo fazer o acompanhamento das evoluções que vão tendo dentro do desenvolvimento, né? Você tem que ter muito braço, às vezes você tem que ter muito procedimento, então você não consegue fazer isso. E os outros problemas estão relacionados à correção, né, que é correções frequentes da release durante o curso, durante esse desenvolvimento dela. A parte de configuração e pior ainda é o último ponto, que é quando as releases são difíceis aí de serem premeditadas, difícil de saber o que vai acontecer com elas quando elas vão para a produção. Elas têm que estar muito bem rastreadas, elas têm que ser muito, o que esse próximo slide vai mostrar, o seu processo ele tem que ser muito bem fácil, ele tem que ser muito fácil de ser repetido, e ele tem que ser muito confiável, tão simples, isso parece até ser um pouco forte, mas ele tem que ser tão simples quanto apertar um botão. Então você tem que sempre fazer com que o seu processo seja repetitivo, seja uma receita mesmo, né? Você consiga fazer com que você tenha um processo claro, e que esse processo claro seja confiável e que as pessoas consigam repetir ele, e que toda essa parte tem um pessoal aqui falando que travou, mas acho que não chegou a travar para todo mundo, né? Porque você já testou cada parte do processo da sua release antes, né? Então, aí quando você tem dentro de um pipeline da sua release, você já testou muito forte cada parte do seu processo, que é o que eu vou mostrar depois. E aí, fazendo isso, fazendo com que ele seja um processo repetitivo e fiel, você vai no final do processo ter um processo muito mais confiável. Eu gosto desse desenho que ele mostra aí como é que funciona a diferença, né, entre o Continuous Integration, que é fazer essa integração de código, ter muito bem versionado, ter muito bem gerenciado isso, seja pelo Configuration Manager na sua equipe, então fazer o tempo inteiro o merge bem feito das modificações e ter uma esteira saudável para fazer a integração contínua.
e esse teste unitário, todo esse processo para chegar na integração contínua. A parte já de continuous delivery e deployment já é como que a gente vai fazer isso, seja manual, né, que é no delivery, e no deployment seja fazer essa publicação dessa release de forma automática, que são alguns processos posteriores ao processo de integração contínua. Então, 2 processos aí que são bem bacanas de vocês terem em mente, né, 2 derivados princípios, é automatizar quase tudo que vocês consigam, principalmente a parte de build de release, né, isso eu vou mostrar também, e automatizando a parte de teste, de aceitação, a parte de databases também, tem bastante coisa que dá para automatizar, e principalmente manter tudo isso dentro de um versionamento, né, para vocês sempre conseguirem trabalhar com a versão correta e, em caso de problemas, vocês conseguirem rastrear isso aí. Os benefícios, então, do Continuous Deployment, a gente falou agora do problema, a gente falou de como funcionam as boas práticas, e ali os conceitos de integração contínua, entrega contínua, e agora qual que é os benefícios, né, de fazer um Continuous Deployment, de fazer a sua esteira já tem um pipeline ali saudável, você está conseguindo ter um bom ciclo de publicação, ter uma boa velocidade de frequência, né, de deploy. E qual que é os benefícios disso? Você tem, certamente, cara, um tempo muito mais rápido de mercado, então hoje a gente não vive mais aquele mundo vamos fazer um business case, vamos ver se o mercado faz sentido. Hoje o mundo é muito mais da experimentação, né? Então você tem que desenvolver um produto muito rápido, esse produto ele tem que estar muito rápido na mão do usuário, seja uma release, seja um novo app, que seja um novo produto, e aí vocês pegando isso como base das grandes empresas, por exemplo, a Amazon, ela é uma high performance, e uma high performance que faz um deploy de 23 mil deploys por dia. E esse é um outro livro também que eu recomendo bastante para vocês, que é o The Phoenix Project. O The Phoenix Project, ele conta basicamente aí a história de como que isso é feito lá dentro. Outros benefícios que vocês têm, além de uma boa resposta e rápida, né, de mercado, é vocês o tempo inteiro conseguirem avaliarem realmente a experiência do usuário, né? Será que aquele produto faz sentido para o usuário? Será se eu preciso pivotear minha ideia, eu preciso mudar minha ideia, porque realmente aquela release que foi publicada num tempo rápido, mas ela não tem valor para o usuário, então ok, a gente consegue, dentro do nosso ciclo da aplicação, a gente consegue publicar mais releases, por isso que a Amazon e a Google publicam tanto por dia, e a gente vai sentindo o que faz sentido para o usuário para ver se continua investindo naquela feature ou se a gente faz um pivoteamento e vai para outras novas ideias, né, que são os famosos testes. Outras coisas que são importantes de verificar também é o lead time, né? Quanto tempo que, desde o momento que o desenvolvedor começou a realmente codificar até o momento que a gente conseguiu fazer aquele deploy na sua empresa, está funcionando. E o tempo de recuperação, né? Como é que está? Se você tem problema com isso, também já é um grande motivo para você começar a pensar em melhorias nesse processo, né? Como é que a gente analisa assim, o desempenho dessa área de continuous deployment? Basicamente é a vazão, que é os gráficos que estão na esquerda, e a estabilidade, que são os gráficos que estão na direita, né? Por que é tão mais importante aumentar a frequência de deployment na sua empresa ou no seu produto, né? Vocês vão ver que as empresas que têm uma alta performance, elas fazem até 45 vezes mais do que as empresas que não têm. E por que isso é importante? Claro, além de questão de marketing, mesmo que eu falei ali, de você conseguir colocar produtos muito mais rápido e validar com seus usuários se aquele produto faz sentido, também tem a questão de, você diminui o seu risco, né? Porque quanto mais saudável, quanto menos gargalos você tem na sua pipeline, quanto mais publicações você consegue fazer, você está diminuindo o seu risco, porque você está sempre colocando incrementos rastreados, incrementos que têm um risco muito menor. Se você deixa para fazer um deployment semanal com uma quantidade muito alta de modificações e de configurações para fazer, certamente esse pacote ele vai ter um nível um risco muito maior, porque você tem uma quantidade de modificações muito maior para
precisar acompanhar, né? Então é isso, o deployment frequência, o lead time, né, que é quanto tempo ali que vocês estão gastando desde o momento ali que surgiu a demanda, né, que caiu para o desenvolvimento até o momento que saiu o deploy. Vocês veem que as empresas de alta performance menos de 1 hora e as empresas de alta performance em média aí 1 semana. O MTTR também para checar a estabilidade do seu sistema, né, para verificar se está sendo bem feito. E a taxa de falhas que vocês veem que numa média ali entre 0 e 15, mas as empresas de alta performance elas têm realmente uma falha muito menor do que as empresas de baixa performance, que variam ali entre 31% e 45%. Depois da publicação, imagina que uma empresa que tem a baixa performance, quase metade das publicações elas apresentam problemas. E aí, falando de problemas, como é que vocês começam a controlar tudo isso, né? A gente tem a teoria das restrições, que é baseada em alguns conceitos de Lean, e é importante, assim, a gente sabe que os recursos são limitados na empresa, a gente tem que identificar o que realmente está gerando uma restrição maior. Alguns indicadores que eu coloquei ali no quadro do Cycle Time ajudam a identificar, será se eu estou tendo uma restrição dentro do meu cycle time, né? Então tem alguns números, alguns KPIs aí, como a cobertura de teste automatizado, o número de defeitos, a velocidade, o número de builds por dia, tudo isso vai ajudando você a chegar aonde que está a restrição no seu processo, né? E aí, a partir do momento que você consegue identificar essa restrição, é legal que você consegue trabalhar ela, que é a segunda linha aí, né, do exploit, the constraint, e depois você dedicar forças para realmente melhorar esse processo, né, que é o subordinate, que é o terceiro. Então aqui tem um exemplo aqui do teste, que às vezes dentro para fazer teste de uma determinada feature, e aí você pode fazer com que a elevação daquela restrição seja, sei lá, começar a automatizar aqueles testes para que o tempo gasto com o teste seja menor. E aí você fazendo isso, muitas vezes os recursos, mais uma vez, os recursos são limitados, né? Então, você pode precisar, então, de repente, precisar de investimentos mesmo, investimento em time, investimento em capacitação, investimento em ferramentas, que é o Elevate, né? Então você tem que ver onde que está o seu problema para você conseguir ter um plano para aquele problema. E por fim, esse é um ciclo repetitivo, né? Vocês precisam sempre rodar isso e verificar se o que vocês estão fazendo está trazendo resultado. Outros princípios que existem no DevOps, o CANS, os pilares deles, né? Eu estou, acho que só me estendendo um pouco aqui, eu vou tentar passar rápido sobre essa aqui. Vocês não fazem DevOps sem ter pessoas, né? As pessoas são o pilar mais importante dentro do princípio do DevOps. Vocês vão ver que vocês precisam engajar as pessoas no time de vocês para conseguir fazer um processo de integração contínua bem feito. A automação, então, é imprescindível a infraestrutura da empresa estar funcionando como código, não dá para ser diferente, senão você não consegue fazer o DevOps funcionar bem. Medir o tempo inteiro para você conseguir melhorar o seu processo, você tem que estar muito claro como que está indo, né, o processo tanto de build, de release e do ciclo de vida da aplicação como um todo. E compartilhar, é importante compartilhar bastante o que cada área aí tem para melhorar, compartilhar as experiências, vocês vão ver que tem bastante ferramenta para fazer isso também. Eu comentei ali dos pilares, né, de processos e pessoas. Então, por que é importante o pilar de processos, né, que é um conjunto de boas práticas que se não for incorporado como melhorias no processo do seu desenvolvimento ou da sua infraestrutura, dificilmente você vai conseguir chegar naqueles resultados que a gente comentou anteriormente. Então, saber que também eles não são imutáveis, eles estão sempre em evolução, e algumas das boas práticas que são sugeridas, né, como o BDD, o TDD, o Kanban e o Ágil, né? Para pessoas que eu comentei antes, esse com certeza o mais importante, né? As pessoas precisam se comunicar, precisam estar presentes em todos os níveis.
Os times precisam ser multidisciplinares, não dá mais para trabalhar com times em silos, quando você pensa em DevOps, eles têm que funcionar muito bem, você tem que ter todas as pessoas que precisam para resolver o processo dentro do seu time funcionando muito bem. No pilar ferramentas, eu fiz um desenho já aqui em cima do que a gente fez uma implementação da Laureate. A gente ainda não usa todas as ferramentas, mas quase todas elas. A gente acha importante para a área mais de colaboração ter ali o Slack para trocar informações, principalmente em times que são muito distribuídos. Você consegue integrar ele com o VSTS, no caso, e consegue fazer com que cada modificação que aconteça no VSTS reflita dentro de um time específico lá no Slack. Então, o Slack é uma ferramenta muito legal para algum procedimento, para alguma documentação mais formal. A gente consegue jogar isso dentro do SharePoint ou do próprio wiki do VSTS para poder fazer armazenamento. Mas o Slack, principalmente no nosso caso, que tem muitos times, muitas workstreams trabalhando ao mesmo tempo, e em locais, em regiões diferentes, ele funciona muito bem, que você consegue juntar esses times, tomar decisões rápidas e consegue fazer com que ele também tenha essa integração com o VSTS. Então, até um build, uma modificação no work item, você consegue rastrear e consegue jogar para os times dentro do Slack. O Power BI ele consegue ajudar vocês a analisar tudo que está acontecendo ali no VSTS. Ele é uma boa ferramenta auxiliar para vocês conseguirem criar indicadores. Para quem precisa de um processo um pouco mais formal, precisa de um version 1 ou de um project server, que é o caso próprio da Laureate. A gente tem algumas camadas um pouco mais formais, e essas camadas elas precisam de um reporte um pouco mais formal, um pouco menos ágil, e a gente consegue fazer isso com outras ferramentas. A parte de host, a gente publica hoje na Amazon, a gente ainda tem algumas coisas dentro de casa, mas o mais importante é que a gente tem que ter o mindset que eu comentei lá atrás, que era a parte de infra as code. Versionamento de código, vocês vão ver que dá para trabalhar com as duas dentro do VSTS. Na parte de qualidade, o SonarQube, e na parte de automação aqui, o próprio Release Automation do VSTS ou Jenkins, tá? Então, aqui no geral, eu coloquei aqui um resumo aqui no quadro do lado, o que a gente vislumbrou com tudo isso de ferramenta, né? Eu comentei lá no começo, o DevOps ele não é só o uso de ferramentas, as ferramentas elas vão te ajudar a ter melhorias no processo do DevOps, mas vocês vão ver que o uso dessas ferramentas, eles têm que ter um foco, e o resumo desse foco, ele está aqui, que é basicamente compartilhar e documentar as informações, fazer com que você tenha KPIs do seu processo, desde a qualidade do seu build, desde a parte de análise de código, desde a parte de publicações, fazer com que ele integre com ferramentas de gerenciamento de portfólio, versionamento e qualidade do código, e essa parte de automação de build e release. Bom, falado tudo isso, como é que a gente começou então, e como é que, para quem está começando a implementação do DevOps, pensando nesse ambiente do VSTS, como é que vocês iniciam tudo isso? No nosso caso, a gente iniciou fazendo um assessment, que eu acho que é sempre o modelo mais recomendado. Primeiro, vocês têm que conhecer a si mesmo, né? Então, como é que vocês conhecem a si mesmo? O assessment, ele basicamente, nas verticais aqui, você tem o nível básico, os níveis de maturidade que a sua empresa pode estar, que é o nível básico, padronizado, avançado e o dinâmico. E para cada nível de maturidade, você vai ter uma área de conhecimento, que é a área de arquitetura, a área de engenharia de requisitos e UX, essa área de gestão e configuração do software, uma área de governança, uma área de implantação e operações, a área de teste de qualidade, a área de planejamento da área de gestão de atividades mesmo, e a área propriamente do desenvolvimento. Isso vai gerar esse gráfico aqui da teia de aranha. E aí, cara, foi aquilo que eu comentei no começo. Muitas vezes o DevOps é aplicável em qualquer empresa. Muitas vezes você vai ver que, para sua empresa, de repente, você não precisa estar no nível dinâmico para todas as áreas de negócio. Às vezes você pode ficar no nível padronizado em algumas dessas áreas e você precisa realmente desenvolver no nível avançado ou dinâmico só, sei lá, numa área de desenvolvimento, numa área de planejamento. Esse documento é muito legal, que ele te traz exatamente o que você tem que melhorar dentro de cada área de conhecimento. Feito o assessment, o que são pontos legais de considerar na hora de começar a fazer a implementação do DevOps? Tem que ter uma mudança cultural na sua empresa. Então,
Não adianta a gente achar que com o mesmo processo, com a mesma forma de governança, a gente vai conseguir fazer o DevOps. Os times eles têm que estar cross, como está aqui na imagem, né? Então, por mais que no nosso cenário mesmo a gente não tem um time 100% cross, mas a gente consegue dentro das squads, quando a gente começa a trabalhar com time, com projetos, a gente consegue chamar, mesmo que a pessoa não esteja 100% alocada naquela célula, a gente consegue resolver rápido aquele problema, consegue acionar as pessoas que precisam para fazer o processo como um todo acontecer. Importante também compartilhar conhecimento, né? Então promovam aí sessões para trocar conhecimento, estimulem as pessoas a participar como hoje, né, de webinars, trocar experiências de como que funciona nas empresas para trazer boas ideias para a sua empresa e pensar bastante na parte de arquitetura, né? Acho que é um ponto essencial para você conseguir implementação de DevOps. Não adianta a sua aplicação ser monolítica, em alguns casos é difícil você trabalhar com um cenário que não seja de APIs, é muito difícil se você não pensar em containers. A sua infra também, ela é muito importante trabalhar ali já como código para você conseguir ter essa dinâmica que o desenvolvimento precisa. Então, assim, a animação é que ela acabou pulando aqui a figura de trás, mas os outros pontos seriam aumentar a frequência do deployment, a razão já comentei anteriormente, começar menor, com objetivo claro, né? Porque muitas vezes a gente faz o assessment, a gente quer evoluir muito rápido, mas a gente percebe que, eu preciso pelo menos aqui o versionamento de código tá bem feito, eu não consigo avançar sem isso. Então, começar pequeno, começar com as recomendações do assessment e fazendo um processo incremental, evoluindo dentro de um formato ágil, trabalhando com sprints, fazendo uma revisão do que deu certo, depois eu vou passar um pouco mais sobre isso. E aí um grande aviso, né, que tem em qualquer livro sobre o assunto, vocês vão ver que a recomendação é não fazer mudanças direto no ambiente de produção. O ambiente de produção, essas mudanças no ambiente de produção são a maioria das causas de downtime nos ambientes de produção e isso é o principal problema, né? Assim, quando a gente não tem um ambiente muito bem controlado, quando a gente tem um ambiente que tenha problema com modificações que não são controladas, quando você muda direto em produção, você acaba gerando uma série de problemas. Aqui é um slide rápido sobre testes. Eu não vou entrar em detalhe, mas eu acho bem legal, cara, essa parte de teste, vocês pensarem assim na hora que forem começar a ter uma visão de, preciso colocar o teste aqui, eu vou mostrar a etapa que o teste entra depois, mas essas duas visões, que são duas visões bem legais, que é do Brian Merrick e do Mike Cohn. Do Brian Merrick, assim, que você tem esses quatro lados, né, tem esse quadrado, né, esses quatro quadrantes, e você coloca o seu teste de uma forma assim, o que ele está automatizado e o que está manual. E nele, o que você é um teste mais voltado à área de tecnologia, que é um teste que a própria área de negócio, o business face, consegue encontrar. E aí ele coloca ali nos quatro quadrantes essa distribuição. E ali no de baixo é a pirâmide de teste de automação. Então, assim, a parte de baixo, que é 70% dos testes que vocês vão automatizar, é teste unitário, e depois subindo ali a parte já de teste de serviços, teste de UI, os dois juntos ali 20% no do meio, né, que é de serviços, e 10% na parte de cima da pirâmide, que é a parte de GUI. Aqui eu fiz um mind map sobre tudo que é importante aí vocês terem no radar quando falar sobre DevOps. Eu vou seguir aqui por conta do tempo, mas é importante vocês terem uma visão completa, né, tanto para infra quanto para processo, práticas mesmo de integração contínua, práticas de entrega contínua, práticas de LM, práticas de infra como código, e aí também tem essa visão de toda essa parte de arquitetura, de como que vocês vão trabalhar para trocar informações entre as aplicações, seja por mensageria, seja por APIs,
Essa parte de controle de versão também é muito importante. Bom, e aqui a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a ferramenta, sobre o VSTS. Quando a gente começou a implementar o VSTS, a gente, primeiro, o que a gente estruturou, quando você pega um VSTS em branco lá, o que você, para você conseguir implementar um DevOps lá, para você conseguir gerenciar o ciclo de vida da sua aplicação, desde o momento que um work item foi gerado lá, uma tarefa foi gerada para um desenvolvedor, e ter um rastreamento completo até o momento que a gente faz o deploy desse desenvolvimento, a primeira configuração que vocês vão ter que fazer no VSTS é a estruturação dos times. Então, no nosso caso aqui, a gente fez uma estruturação de torres. Embaixo de cada torre, a gente fez a criação de cada time de projeto. Então, lembra sempre que o Ágil ele prega bastante desculpa. E aí o Ágil ele sempre prega bastante a questão de produtização, né? Então, quando você pensa em produtização, o nosso caso aqui, os times de projeto foram criados com base nisso, né? Com base em produtos. E aí o segundo passo é escolher o template do processo. Eles têm algumas diferenças, vocês vão ver que começa no nível de app, que depois vai para feature. Aí o Scrum já entra com o PBI, né, que é o Product Backlog Item, depois você começa a trabalhar nível de tarefa, da task. No template do Ágil, você trabalha ali no nível de backlog com User Story, e no nível do CMMI você trabalha já com o nível de Requirement. Então, não sei se aqui na animação ele pegou, que eu coloquei mais um quadro para fazer a comparação, não pegou. Mas depois eu compartilho dentro da apresentação, tem mais detalhes sobre a diferença entre os três templates, que é o do Scrum, do Ágil e do CMMI. Para DevOps, o que isso muda? Praticamente nada, tá? Você consegue, com os três, ter um rastreamento da mesma forma da sua aplicação. O CMMI é um processo um pouquinho mais formal. Para o nosso caso, lá a gente adotou ele tem algumas fases dentro do seu board diferente em relação aos outros, mas pensando em DevOps não faz diferença nenhuma. É importante também, quando a gente falou lá de monitoração e de processo, você tem que trabalhar com um formato tão bom quanto o formato ágil. No nosso caso, a gente trabalha com ágil em larga escala, né, que é o SAFe, só que dentro do SAFe, vocês vão ver que tem 4 sprints sempre, e a Inspect Adapt, que seria a 5ª sprint. Então, a nossa cadência hoje é essa, é uma PI, dentro da PI são 5 sprints, e aí 10 dias úteis para cada sprint. Por que é importante colocar essa cadência para o time de desenvolvimento de vocês? Porque na hora que a gente for fazer o monitoramento de tudo, desde a build, da release, de como que está toda a saúde do seu desenvolvimento, a gente precisa definir tempos para isso, né? Então, acho que é legal a gente conseguir cadenciar dentro de sprints, dentro de PIs, acho que é um formato bem bacana. Estruturar bem os backlogs de vocês, então quebrar nível de epic, feature, use story, task, isso precisa prover valor para o usuário, isso depois vocês vão conseguir relacionar depois a história, a tarefa de vocês com um versionamento de código, vocês vão conseguir fazer a referência disso com a release que vocês estão colocando no ar, então o que isso está gerando de valor para o usuário, o que realmente, do que foi pedido lá no começo, do que foi gerado na sprint backlog, o que realmente está sendo utilizado no sistema, o que está indo para deploy, o que está tendo retrabalho, por que está tendo retrabalho, o que está gerando bug, o que não está. Então, acho que o primeiro passo é ter essa visão de estruturar bem as tarefas de vocês. E algumas técnicas de ágil mesmo para escrever boas histórias, estimativas. Então, lembrar sempre do invest, que as histórias elas têm que ter baixa dependência, elas têm que ser estimáveis, têm que ser pequenas. Usar Planning Poker para fazer isso. Os critérios de aceitação estão muito bem definidos, nem que vocês coloquem um script, como eu coloquei aqui, para ajudar o PO a descrever o que vocês precisam na hora de escrever a história. E aí, cara, esse é o ponto de partida para vocês começarem a automatizar. Você tem ali os critérios de aceitação, você consegue começar a pensar nesse critério de aceitação como um ponto para fazer automação e para realmente verificar se aquilo faz sentido para o negócio. A gestão de fontes, cara, isso é extremamente importante para quando você vai trabalhar com DevOps. Você precisa ter uma linha
de desenvolvimento, o processo de integração contínua, ele começa aqui, cara. O time de desenvolvimento de vocês, ele precisa ter uma boa prática dentro do time de vocês, que já é um TDD, um BDD, então ele precisa pensar no teste já dentro do próprio time de desenvolvimento, dentro do próprio backlog do desenvolvedor. E aí, outro papel importante é o Configuration Manager na equipe de vocês, que o tempo inteiro essa linha de desenvolvimento ela vai ter que tá funcionando muito bem a liberação das versões corretas para o time de desenvolvimento conseguir trabalhar e com que o Configuration Manager consiga fazer o merge dessas, ele libere as versões corretas para o time de desenvolvimento e depois ele consiga fazer o merge de tudo que esses vários times ao mesmo tempo estão trabalhando e estão colocando em produção. Quando a gente faz esse merge ali para cima, para aquela linha de main, a boa prática ali é controlar isso por labels, a gente consegue depois fazer rollbacks. Eu sei que a boa prática nem é fazer um rollback, é fazer um hotfix ou fazer um novo desenvolvimento para que consiga corrigir. Mas com labels a gente consegue identificar antes do processo aqui de transição, seja para ambientes de homologação, ambientes de pré-produção e de produção, e a gente consegue ter um rastreamento completo do que foi feito por cada desenvolvedor. E aí sempre tem uma linha de release que vai ser idêntica de produção para qualquer problema a gente ter ela como ponto de partida para trabalhar e fazer as correções. Então, um processo muito claro de gerenciamento de fontes ele é extremamente importante para começar esse processo de integração contínua, para começar a fazer com que os desenvolvedores consigam trabalhar simultaneamente, consigam estar fazendo uma versão que uma versão de um desenvolvedor não esteja interferindo na versão que um outro desenvolvedor esteja fazendo e que isso no final do desenvolvimento vire um produto aí para uma release, né, para ser publicado. E aí como é que funciona isso dentro do VSTS, né? A gente tem uma configuração das definições de build que podem ser feitas aí pelo time. E essas definições de build vão ser legal que elas englobam tudo isso aí que eu escrevi aqui em cima, que é a parte de integração, a construção, o versionamento, a qualidade, a compilação do código-fonte. Então, é muito recomendável lá que você verifique isso no seu dashboard, fala, pô, quando tem um problema aqui de quebra no build, devido a algum problema no processo, o desenvolvedor precisa corrigir e fazer o check-in novamente, né? Você não pode colocar código ruim em produção. Então, essa é a primeira premissa lá para você fazer a integração contínua. Aqui eu coloquei algumas etapas que vocês vão ver que dentro da ferramenta do VSTS vocês conseguem configurar quando vocês estão fazendo a definição de build. Entre elas, a primeira, eu vi aqui que no chat o pessoal já começou a falar de versionamento, usando Git, usando TFVS. Tem algumas particularidades entre as ferramentas. É importante só saber que dentro do VSTS você consegue trabalhar com elas, então você consegue trabalhar com Git, você consegue trabalhar com Subversion, você consegue trabalhar com TFVS e TFVC, desculpa, e aí você consegue referenciar aqui aonde que está o seu código-fonte, dentro daquela organização que eu mostrei no slide anterior. Aí, por exemplo, o próximo passo, a gente tem todos os passos do build aqui na esquerda, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas aí desde do primeiro passo que é o get sources, do nugget, para poder trabalhar lá com o código compilado, com a biblioteca e com a ferramenta do Visual Studio. Aqui eu coloquei alguns outros passos que são bem legais. Dentro da sua solução, você consegue fazer um apontamento lá onde que está o build solution da sua do teu projeto. Você consegue ter uma ferramenta que você consegue utilizar, que é o Visual Studio Test. Então, dentro da etapa de definição de build, você consegue relacionar quais são as DLLs do seu projeto de teste unitário, por exemplo, e fazer depois habilitando esse code coverage que está aqui embaixo, você consegue verificar qual que é a cobertura de teste que foi feito dentro do seu código, né? Então, é muito importante você estar verificando se os testes unitários estão sendo feitos, qual foi a cobertura desses códigos. E ali no Code Analysis também é uma outra ferramenta. Você pode, claro, tem ferramentas muito melhores que você consegue utilizar para analisar o código. Você pode utilizar um Sonar Cube, mas é um outro recurso, um outro artefato que você consegue colocar lá dentro do build. Você consegue verificar se aquilo que o desenvolvedor está fazendo, ele realmente está seguindo uma boa prática de desenvolvimento. E aí o próximo passo é aonde que esse artefato de fato vai ser publicado, né, que é o Publish Artifact.
Então, é puramente configurar o local que esse cara vai ser publicado. O próximo passo é a release. Então, você fez as definições de build, e aí como é que você faz a criação lá do pipeline release, né? Então, a primeira coisa é saber que depois de feito lá o build, né, as definições de build, ter apontado onde que está o versionamento do código, onde que está criado o processo de testes dentro da integração contínua, lá, que foi o teste unitário que eu mostrei, de verificar se a análise de código do desenvolvedor está sendo bem feita. A release ela vai te ajudar a criar um pipeline, né, para você fazer a publicação dela, e principalmente você cria vários ambientes, né, você consegue referenciar, por exemplo, se o seu cenário de aplicação tiver vários servidores, por exemplo, um servidor de aplicação, um servidor de front-end, um servidor de banco, você consegue configurar isso aqui dentro da pipeline. É exatamente o primeiro passo que eu coloquei aqui na esquerda. Então, é criar a definição do release. O segundo já é muito mais a questão de configuração do artefato, né? E dos ambientes. Então, você consegue, é legal que para cenários como o da Laureate, que é uma empresa de capital aberto e precisa de um processo um pouco mais formal, você consegue, de repente, por exemplo, você tem 3 servidores lá. Aí eu falei um pouco de um formato, agora eu estou falando de outro. Você tem um servidor, de repente, de desenvolvimento, um servidor de homologação, um servidor de QA, um servidor de produção. Você consegue configurar esses servidores aqui, e antes do deploy acontecer, o pré-deploy, o pós-deploy, você consegue colocar aprovadores, você consegue colocar triggers, você consegue configurar o agendamento dessas tarefas. Então, também é bem legal porque você consegue rastrear tudo que acontece antes e depois da release transitar entre os ambientes. Então, eu preciso saber, no caso da Laureate, eu preciso que tenha uma aprovação do gestor da mudança, eu preciso que tenha uma aprovação do responsável pela área de desenvolvimento, eu preciso de uma aprovação de um cara de infraestrutura antes de liberar isso para um ambiente. Beleza, você consegue configurar isso antes e depois do deployment. Legal também que você consegue, de repente, colocar até um cara de QA no processo. Eu só consigo liberar uma release nova para um PO, para uma área de produtos, se o meu QA der ok. Então, você consegue colocar esse cara aqui dentro da área de aprovação, antes de um release ser liberado num ambiente específico. E aí, aqui, como é que a gente faz lá dentro da ferramenta? A primeira coisa escolher o tipo de artefato, né, que você vai trabalhar. No caso, a gente acabou de criar a definição de build, então aqui eu estou apontando aquele build específico que eu acabei de criar, né, aquela definição do build que a gente acabou de criar. Na direita aqui a gente já começa a falar de ambientes. Então, você faz a configuração das tarefas que serão executadas pelo agent. Então, de repente, além do build, você precisa, sei lá, executar mais algum script, você consegue fazer, tem inúmeras tarefas que você consegue colocar aqui dentro, seja ela schedulada, seja ela acionadas por uma trigger, tudo isso você consegue depois configurar dentro dessa definição e dentro dessas tarefas do release. Que é o que eu estou mostrando aqui, que eu comentei no slide anterior. Então, basicamente você tem esses 3 pontos de configurações pré e pós-deployment. Então, quando o release está transitando entre ambientes, você consegue ter um trigger para disparar um determinado evento, né, a partir desse. Você consegue colocar aprovadores antes e depois do deployment acontecer, e você consegue fazer um schedule dele. Então, você consegue, se ele não tiver um build automático, você consegue, eu consigo agendar, de repente, no momento aí que é mais apropriado para a release acontecer. Você consegue também fazer uma configuração, um agendamento, tudo isso muito visual, tá, pessoal? Muito tranquilo de configurar. E o legal é que depois que você faz tudo isso, você tem dentro da própria ferramenta do VSTS um log. Então você consegue verificar como que aquele seu deploy está acontecendo e todas as fases que ele está percorrendo. É legal também que você consegue jogar as principais fases que estão acontecendo para dentro, por exemplo, lá do Slack, que eu comentei. O VSTS é integrado com várias outras ferramentas. Então você não precisa ficar aqui dentro da ferramenta muitas vezes olhando e acompanhando isso de perto. Isso aqui é mais para uma formalidade. O processo de aprovação que eu comentei, ele é muito legal que você consegue configurar isso para, por exemplo,
e uma notificação por e-mail. Então você configura lá o e-mail das pessoas que devem aprovar uma release, uma liberação de uma release em um ambiente específico. E aí essa janelinha que eu coloquei aqui é a justificativa. Depois que ele recebe o e-mail, ele é direcionado para esse link específico. O deploy fica aguardando aqui a aprovação dele. Na hora que ele dá o approve aqui, ele só justifica com a mensagem qual que foi o motivo dele estar aprovando ou rejeitando. Isso tudo fica gravado, fica logado ali. Você consegue configurar o tempo que isso também fica logado dentro da ferramenta. E aí você consegue ter todo o rastreamento desde o momento que foi gerado lá o build, desde o momento que isso foi pego pela release, o momento que ele transitou, e se precisou de aprovações também consegue fazer o log disso. Resumindo lá a questão do build do release, a gente fez lá, eu passei ali pela parte de release pipeline, né, que é a coleção dos ambientes, que eu comentei, e daquelas tarefas, né, do workflow para poder atender as atividades de integração contínua, que é aquele bom processo de gestão de fontes, já com aquele conceito de estar pensando em teste, aplicar o teste unitário, aplicar a análise de qualidade do código, e o Continuous Deployment, que é como você vai pegar essa definição do build já testada, já com os testes realizados, já garantido que tem qualidade, e colocar esse cara em ambientes diferentes até ele chegar em produção, né? Como é que você consegue transformar o CI em CD, utilizando o VSTS. E aí alguns pontos que são importantes aí para ser considerados no processo de build e release. Para aquilo tudo acontecer, é muito legal você ter um servidor para poder executar aqueles builds. Não é uma boa prática, nem uma boa recomendação fazer o build na própria máquina do desenvolvedor. A Azure ele cobra muito barato, ele cobra centavos para poder fazer a execução do build no próprio servidor da Azure, e é muito dinâmico, você consegue criar esses ambientes muito rápidos para fazer isso. É muito interessante e muito necessário para o processo acontecer, você conseguir automatizar aquela etapa de compilação e de deploy. Você tem que ter ambientes específicos para a área de desenvolvimento, para uma área de QA, para uma área de homologação junto com o PO, e o ambiente de produção fazer. A infra é muito importante nesse momento, que você consegue rápido criar ambientes, consegue disponibilizar as versões que o time de desenvolvimento precisa, consegue não ter problema de cenários diferentes e depois funcionar numa máquina de desenvolvimento e depois não funcionar numa máquina de homologação, por exemplo. É um processo de qualidade, né, que eu comentei das práticas, mas também de validação do código. O teste unitário já tem que estar incorporado, e isso acho que precisa ser, por isso que eu comentei do compartilhar o conhecimento. Acho que se não tem no time de vocês, precisa começar a incorporar. O teste automatizado, começar, lembra, sempre pequeno, com metas menores, mas começar a pegar desde o critério de aceitação e começar a fazer tudo que for possível automatizar lá. Se for um teste exploratório, se for um teste mais específico, a gente conseguia colocar isso num backlog para desenvolver e para conseguir automatizar. E outras coisas pensar um pouco mais em arquitetura, pensar em práticas como o BDD e o TDD que eu comentei anteriormente. Então, tudo isso é um review muito importante que vocês precisam ter para fazer um bom processo de build e release. Isso aqui é a fotografia que a gente criou dentro do próprio VSTS. No VSTS ele tem uma área de dashboards, e aí essa área de dashboards é muito legal, que ele já gera automaticamente. Quando você cria aquela estrutura que eu comentei no começo de epics, features, histórias e tarefas, ele já cria um burn down para mostrar para vocês como é que está o andamento da sprint de vocês. Aí aqui é tudo widgets que vocês conseguem importar do VSTS, é tudo widgets nativo do VSTS. Você consegue lá mostrar quantos dias ainda faltam para acabar a sprint, você consegue acompanhar a velocidade do seu time. Claro que isso aqui muitas vezes tem que configurar alguma query dentro do VSTS para conseguir representar isso, seja em story points, seja em horas. Como é que está a qualidade do build da equipe de vocês. Aqui é numa visão mais do ágil, tá? Se tem bloqueio nas atividades de vocês, se tem algum risco. Aqui eu coloquei um indicador também de cobertura de código, né, naquela questão de teste unitário. Então, quando a gente configura isso na definição do build, a gente consegue dizer se teve uma boa cobertura de código naquela sprint. É por isso que eu comentei da cadência, que é bem importante, porque a partir do momento que você define uma cadência, você tem as sprints bem definidas, você consegue
colocar um processo de qualidade para aquelas sprints. Então aqui, pô, a cobertura de código para uma sprint foi razoável, mas a gente está melhorando o processo e para a próxima sprint, por exemplo, foi melhor. O que gerou retrabalho no seu processo? Como é que está a distribuição de tarefa entre o time de desenvolvimento? Se o backlog está bem distribuído entre os desenvolvedores? Aqui é uma visão mais de Kanban mesmo, como é que tá as atividades. Tem muita atividade que não foi planejada, tem muita atividade que realmente que eles executaram e realmente tinha sido planejada desde o início da sprint. Como é que está a visão aqui entre o que realmente foi desenvolvido e o que era bug, e o que era só uma discussão, uma exploração, que era o Spike. E aqui como é que está o fluxo das tarefas que o time está trabalhando, desde da questão ali da tarefa tativa, do que realmente está em desenvolvimento, do que já foi feito pelo pessoal do que já foi entregue, do que já está fechado, o que de repente está aguardando uma homologação. Essa visão do fluxo é muito importante para dar uma visão se o time de vocês está com algum gargalo, sei lá, tem muita atividade parada com homologação, tem muita atividade parada no desenvolvimento. É legal que é uma complementação disso. Então, no próprio VSTS, vocês conseguem criar isso. Aqui é uma visão mesclada, né, entre um projeto ágil e as práticas de DevOps, mas dá para criar muitos gráficos específicos de DevOps, de build release também. Aqui um resumo, né, de tudo que o VSTS consegue fazer e integrar com outras ferramentas. Então, na parte de desenvolvimento, aqui a parte de build que a gente comentou, a parte de teste unitário, de versionamento, essa parte de planejamento, que é a parte de atividades que eu mostrei lá no Kanban, essa parte de monitoramento e feedback. Dentro do próprio VSTS tem como o tempo inteiro receber feedbacks. Eu vou mostrar para vocês depois que tem um feedback request para poder gravar, para poder recortar uma área específica do sistema que foi testada pelo usuário. E essa parte de release também, que tem desde a parte de automação, tem aquela parte de aprovações que eu mostrei para vocês, e todas essas ferramentas que estão aqui mostradas também, elas conseguem ser utilizadas em conjunto com o VSTS, que é o caso do GitHub, que é o caso do SonarQube, que é o caso do Jenkins. Então, ele é integrável com muitas outras ferramentas. Que é isso aqui que eu coloquei, né, que é o Request Feedback. Então é muito legal que, a nível de história, você consegue solicitar um feedback um pouco mais formal, e aí o próprio PO recebe isso por um e-mail, você faz uma configuração disso, ele entra lá, valida aquela história, se está ok, se não está. Isso fica tudo gravado dentro do próprio work-item, da própria história. É bem legal que ele entra, ele consegue gravar um vídeo, se for o caso, ele consegue mostrar dentro de uma tela do sistema onde que deu problema, consegue recortar, é muito dinâmico, fica muito bacana. E o Slack, que eu comentei antes, que ele também é integrado, né, com o VSTS. E aí o Slack você consegue configurar alguns eventos que acontecem no VSTS para ele jogar dentro de específicos times ou específicos squads que vocês têm lá dentro do VSTS, para avisar todo mundo sobre, sei lá, um build foi bem sucedido, um work item foi alterado. Vocês conseguem fazer essa comunicação entre o VSTS e o post to Slack. Ok? Era isso, gente. Acho que o material aqui foi um pouco até carregado. No meu blog mesmo eu tenho bastante publicações sobre os assuntos mais específicos, como de build, de release. Então, quem quiser perguntar, quem quiser acessar, quem quiser me mandar e-mail, eu fico à disposição aí para poder ajudar vocês a detalhar mais sobre algum assunto que talvez não consiga abordar com mais detalhes aqui na apresentação. Obrigado aí, gente. Fala, Léo. Opa, tô vendo meu retorno. Beleza. Legal. Bom, Léo, a gente tem várias perguntas aqui, a galera mandou pra gente aqui várias perguntas, separei algumas aqui para eu ler. O pessoal fica à vontade se quiserem mandar mais, tá? A gente tem tempo aqui. Depois das perguntas e respostas, a gente vai lá para o sorteio da vaga. Então, Léo, tem uma primeira aqui do Eduardo. É uma pergunta meio capciosa, né? Ele perguntou assim, que para controle de versão, quando fica melhor usar o Git
E quando fica melhor usar o TFVC? Cara, as duas ferramentas elas são bem completas, tá? No nosso caso, a gente tinha no passado a Laureate ela tinha desenvolvimentos não eram padronizados, né? Então tinham equipes muito específicas que trabalhavam com Java, tinham equipes muito específicas que trabalhavam com .NET. A gente viu ali que o Git ele atende aos dois cenários, então você consegue trabalhar com o Git para os dois cenários e você consegue trabalhar com o TFVC para os dois. Tem algumas particularidades que a gente percebeu quando a gente foi utilizar os dois. Entre gravar históricos de modificações, entre algumas particularidades que fazem com que a decisão seja para uma ou outra ferramenta, mas as duas são bem completas, as duas podem ser utilizadas. No nosso caso, a gente usou o TFVC para tudo que fosse .NET e a gente utilizou o GitHub para tudo que fosse Java. Top, legal. Hoje, meio que padrão virou o Git, né? Hoje, com certeza, é muito mais utilizado o Git. Legal. A outra pergunta, tem uma pergunta aqui do Emerson. Você sugere o Teams para comunicação? Eu já usei o Teams, cara, assim, e eu tenho uma boa experiência, na verdade, com o Slack, cara, porque o Slack, eu não sei até que ponto você consegue integrar o Teams com outras ferramentas, né? O Slack ele é muito legal, que ele é muito aberto, cara. Então você consegue conectar ele com o VSTS, você consegue conectar ele com várias outras ferramentas. Então, além de você usar ela realmente como uma tecnologia social, tomar decisões rápidas, trocar informações rápidas, principalmente em time que está muito distribuído, você consegue fazer com que eu citei alguns exemplos do VSTS, mas isso vale para outras ferramentas também. Então, por exemplo, no VSTS, você tem qualquer modificação de um work item, você consegue fazer com que isso seja descarregado dentro do Slack. Então, puta, isso é muito legal, cara. Então, eu não tenho todos os detalhes do Teams, mas eu acho que ele é muito menos completo para isso do que o Slack. Legal. Show. Beleza. A galera tá aqui, tá batendo palmas aqui para a apresentação. Curtiram. Foi muito boa mesmo. Show, legal. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Henrique. Qual que é o método que você usa para fazer o assessment? Então, na verdade, a gente utilizou ali, eu estou vendo que o Júlio aqui é MVP, e na nossa empresa a gente usou algum método de assessment que alguns MVPs recomendaram para a gente, mas basicamente é aquilo que eu demonstrei ali, que é você pegar aquelas áreas de conhecimento que existem dentro do DevOps, que é importante, desde o desenvolvimento até a governança, e você entender qual que é o nível de maturidade que você está, fazendo algumas perguntas. A gente tem um questionário, tá? E aí você tem que ser bem sincero, pegar alguém que conheça bem o processo, um desenvolvedor, um arquiteto, um coordenador que seja, e aí esse cara vai endereçar esse questionário para você conseguir identificar qual que é o nível de maturidade que a sua empresa está em cada nível, né? Em cada área de conhecimento. Legal, no nosso caso, tem uma matriz para avaliar isso, né? Exatamente. Bacana. Existe um equivalente, Léo, por open source para o VSTS? Outra pergunta aqui da galera. Cara, eu sei assim, recentemente eu troquei algumas experiências com o pessoal de Java e eu percebi que eles usam bastante ferramentas em conjunto com o Gira mesmo, para fazer tudo isso que eu comentei de ciclo de vida da aplicação, né? Que é a gestão do build, do release, e conseguir depois projetar aqueles indicadores da sprint. Eu não conheço nenhuma ferramenta que cubra tudo isso, tá? Pode ser que tenha algo legal para fazer isso, mas eu sei que o pessoal que eu conheço que trabalha com Java, eles geralmente trabalham nesse cenário até a parte de build e release, geralmente configurando scripts, algumas coisas desse tipo. Show. Depois eu vou até dar uma pesquisada para ver se existe algo completo como o VSTS. Ele parece ser bem completo em todos os aspectos, né? Cara, e é legal assim que ele é muito fácil. Por isso que eu segui como se fosse uma receita de bolo ali, né, cara? Porque
a partir do momento que você consegue estruturar legal o time de projetos, você consegue fazer uma cadência assim de sprints bem definidas e você consegue ter aquele processo de gerenciamento de código-fonte, cara, dali para frente você consegue fazer a definição de build, você consegue configurar as releases, e aí você tem tudo rastreado na ferramenta, e depois é só criar os gráficos, criar os indicadores que precisam, e todo o processo vai estar dentro de uma ferramenta única. Por isso que é fácil depois conseguir gerar os indicadores. Legal, bacana. Uma outra pergunta interessante aqui é do Emílio, né? Quando um teste funcional automatizado falha, é possível abrir um bug automaticamente no bug tracker do TFS? Cara, se é automático, eu nunca usei essa função em forma automática. Eu acredito que dê, cara, porque tem algumas coisas que o VSTS permite, né, com triggers, você fazer isso. No nosso caso, a gente ainda utiliza o manual, mas vale a pena a gente dar uma pesquisada, que eu acho que é possível sim. Bacana. Nossa, tem uma pergunta do Alex aqui que é muito específica, mas vale a pena fazer, né? Quem sabe você tem a resposta aí. Ele está perguntando se você já chegou a implementar alguma esteira de CI/CD para Big Data com Hadoop, mais Visualization, com ClickView. Não, no nosso caso não. A gente tinha um processo assim muito, cara, disperso mesmo de desenvolvimento. A gente usou o VSTS para fazer isso. Lá dentro a gente utilizou o Power BI, né, para fazer essa conexão com o VSTS. Você consegue fazer o apontamento do servidor do VSTS e consegue lá dentro do Power BI começar a fazer consultas de as queries que vocês precisam dentro do Power BI. Você consegue criar com Big Data. Hadoop eu nunca fiz, não. Legal. Tem uma outra... Nossa, agora tá pingando várias perguntas aí. A gente tem tempo, né, galera? Bom, se vocês ficarem até o fim aí também, eu tô com tempo. Você tá com tempo aí, Léo? Opa, tô sim, cara. Vamos lá, mais um. Acho que não... Mais algumas? Beleza, vou mandar mais algumas aqui. A pergunta do Luiz, né? Sobre agents, né? No VSTS, existe alguma boa prática dizendo sobre o uso de agente passivo versus agente ativo? A pergunta foi do Luiz Mussa. Tá, você diz, Luiz, você diz lá na criação dos agentes quando a gente está fazendo a configuração do build, né? Sim, é isso mesmo. Cara, nunca ouvi falar de uma boa prática em relação a isso, cara. O importante ali, quando a gente mostra a configuração dos builds, ele já por padrão, cara, ele já vem no modo passivo. Assim, a gente tem como fazer isso de uma forma que nem eu mostrei, você usar triggers, né, para poder fazer gatilhos, ou você fazer isso de uma forma automática. Os dois modelos eles atendem, cara. Acho que vale mais a pena, assim, você entender. No meu caso, assim, a gente tem um problema um pouco mais burocrático, que é a questão de ter um pouco mais de rastreabilidade, cara, de tudo que a gente tem que fazer dentro de cada etapa. E aí nem tudo eu consigo acionar de forma ativa, né? Às vezes eu tenho que esperar alguma coisa acontecer para eu conseguir acioná-la. Então, vale a pena analisar o cenário da empresa de vocês, até onde que permite ter essa progressão, até onde você tem que segurar e ter um processo um pouco mais rastreável. Boa. Legal, Léo, bacana. Bom, eu acho que já vou fechar, vou encerrar aqui para as perguntas, senão vai começar a ficar muito tarde. Eu preciso aqui de mais uns 5 minutos aqui para fazer o sorteio para a galera. Bora para o sorteio? Mas tá chegando pergunta, cara. A galera quer perguntar mais. Eu vou disponibilizar, cara, meu e-mail. Eu prometo que eu respondo depois para a galera por e-mail.
Fique à vontade, gente. Opa, show de bola, legal. E depois tem muita gente que perguntou sobre a apresentação do Léo. Eu vou depois mandar um e-mail para todo mundo com a apresentação do Léo, com esse vídeo gravado, tá? A gente está gravando. E também o e-mail, os contatos do Léo aí no LinkedIn, o e-mail dele lá no Gmail, para alguém fazer alguma pergunta específica e tudo mais. E aí a gente continua vocês podem continuar esse bate-papo aí com o Léo depois. Léo, separei aqui um voucher do curso de DevOps Professional, que é um curso que é da Exim, que a Stabilis dá aqui em São Paulo. Então, quem ficou até o fim aí vai ter aí a oportunidade. A gente bateu 131 pessoas online. Pô, fantástico. Eu já estou com a lista aqui. 131 pessoas, não, 122 pessoas online a gente bateu aqui. Eu excluí a galera que trabalha na Cinestec aqui para eu para eu não acabar selecionando eles aqui no meio do caminho. Então, show de bola. Deixa eu compartilhar minha tela com o pessoal aqui. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui agora. Achei. Beleza. Compartilhar minha tela inteira. Perfeito. Vocês me avisam quando... Por favor, quando vocês estiverem vendo minha tela. Acho que a galera já está vendo aí. Tá todo mundo vendo minha tela? Só manda um joinha para mim aí, por favor. Beleza. Bom, eu exportei aqui todo mundo que está online, beleza? Então, quem já ganhou, eu vou pular. Quem for aqui da Stabilis ou de alguma empresa aqui do grupo também, eu acho que excluí todo mundo. E a gente tem 122 pessoas online aqui. O processo é bem simples, vou jogar aqui no sorteador. Quem tiver online aqui já... Só para quem está online, tá, gente? Então, se por acaso alguém saiu aí da sala no meio do caminho, vai perder, tá? Não vai ganhar. Então, vou fazer isso agora. De 1 a 122, ok. De 1 a 122, ok. Vamos ver quem é que foi o sorteado para o curso. Número 11. Vamos ver. Número 11. Renan.Bernucci. Tá online, Renan? Já dá um alô aí, porque se não tiver online, vai perder rapidamente aí. Vamos lá, Renan. Vai perder. Manda um alô pra gente aí. Tá online, cara. Boa, dessa vez foi de primeira. Muito bom, Renan. Show de bola. Show de bola. Galera, a Stabilis tem cursos de DevOps Professional. Vai a partir do mês de junho, a gente tem turmas em Campinas, Florianópolis, Belo Horizonte, Porto Alegre, aqui em São Paulo também, tá? Esse curso de DevOps Professional, ele aborda 100% do que o Léo trouxe aqui para a gente hoje, né? E é um curso conceitual, não é um curso técnico, beleza? Eu convido vocês aí a darem uma olhada depois, eu vou mandar o link para vocês depois. O Renan, parabéns, Renan, acabou de ganhar aí o voucher para a turma e a prova, né? Tem a turma e a prova da Exim aí para você fazer. Parabéns, Renan. Léo, cara, foi sensacional, curti pra caramba, parabéns. Pô, teve 100 online, contando a galera que trabalha aqui na Stabilis, que alguns entraram aqui, tinha 131 pessoas online.
Foi sensacional, é difícil segurar a galera até o fim. Tem muita gente aí querendo fazer um monte de pergunta, curti pra caramba. Parabéns aí, muito obrigado demais aí por compartilhar a experiência que você tem aí a me ajuda a pronunciar aí o nome, é Laureat, é isso? É, Laureate. Laureate, perfeito. Não posso falar errado. Na Laureate, fantástico, realmente. É um case enterprise, né, Léo? Com certeza, cara, show de bola. Realmente, foi um case muito interessante, cara, e principalmente no cenário da Laureate, né? Porque a Laureate ela foi comprando faculdades assim, com o tempo, e a gente teve uma dificuldade enorme, cara, de padronizar a tecnologia, ter um processo eficiente aí para fazer a gestão de fontes e fazer tudo isso virar um processo de integração contínua e de continuous deployment, né? Cara, é muito difícil mesmo e é um desafio bem bacana. Pô, show de bola. Obrigado por compartilhar esse case com a gente. A apresentação foi fantástica. Galera, muito obrigado por todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. Renan, parabéns. A Renata, que está aí online, vai entrar em contato contigo para te dar informações sobre o curso. Se alguém também tiver interesse sobre o curso, a Renata depois manda um eu quero aí no chat. A Renata marca vocês e depois ela manda informação para todo mundo. Léo, de novo, muito obrigado, meu amigo. Valeu, obrigado, hein? Agora deu certo hoje. Foi difícil marcar essa data. Foi, cara. Mas deu certo. Deu certo. Show. Um grande abraço. Um abraço para todo mundo. Obrigado aí. Até mais. Tchau.